Bom, pessoal, vamos dar continuidade então ao nossos vídeos sobre dualismo antinômico. No vídeo passado eu falei um pouquinho, sobre o dualismo antinômico nossa inteligência, como a gente capta coisas de modo imediato e heterogêneo e faz uma catalogação de semelhanças imediatamente por via racional. A primeira seria a intuitiva. Dessa vez a gente vai falar de outros dois elementos antinômicos que são muito importantes para a filosofia do Mário e que ele usa como ponto de contato com outros campos do saber humano, como por exemplo a química e a física, somatotróficas com a filosofia dentro dessa perspectiva tensionalista. A física, a ciência, no século XIX, junto até com alguns filósofos que mexiam com matemática e ciências, como por exemplo Leibniz, estavam convencidos de que a força ela era expansão. A força era tomada como expansão, tanto nas correntes monistas quanto dualistas e também dentro dos teóricos da física. E a força enquanto expansão, ela significava todo o agir, todo o devir, toda a mutação que havia no mundo estereométrico, no mundo do tempo e do espaço enquanto complexos, porque importa se são reais ou se são apenas ideias ou formas puras a priori. Independente da sua natureza, dentro desse complexo, o mundo era impulsionado por forças, uma força de expansão, uma força de retração, e havia uma grande pulsação no universo negada por muito poucos homens da ciência e da filosofia, e que dentro desse consenso, portanto, que a gente pode falar que é um consenso, ter-se-ia a força como um princípio da mudança e da transitividade. Mas no século XX houve uma ligeira mudança na questão do termo, mas uma profunda compreensão diferenciada por conta do objeto propriamente estudado e substituído como princípio. A gente pode pegar o Ostwald, por exemplo, que já vai colocar o mundo, os princípios da mudança, não associados à força, mas apenas à energia. O mundo, então, tem uma mudança energética. A energia é, então, os fatores de expansão e de retração dos corpos. E todo mundo, universo estereométrico ou cronotópico, está basilado como princípio e estopim dessas mudanças que nós contemplamos, e podemos citar um monte delas, o tema da energia. A energia, então, é o grande lançador de todas as heterogeneidades que temos no mundo. E de homogeneidades também, porque a comparação de energia com outras já realizadas pelo processo racional, descrito no vídeo passado. O Mário pega essa compreensão moderna da energia e diz que o mundo energético ele se comporta de modo antinômico, através de dois fatores, que são os fatores de extensidade e os fatores de intensidade. Os fatores de extensidade são todos os acontecimentos que têm um tender para fora. Então é algo que sai de dentro, que emerge de um determinado corpo e tem um tender para fora dele, entrando em choque, em rota de colisão com as fronteiras externas em relação às fronteiras do próprio corpo. Um exemplo são, por exemplo, dilatações térmicas. Acontece alguma coisa dentro daquele corpo ao nível energético, porque calor também é uma energia, a luz é uma energia, tudo isso é energético. E dentro dessa manifestação interna há uma dilatação, um tender para fora, há um crescimento corpóreo que não mutaciona o conteúdo formal e essencial do objeto, mas expande energeticamente as suas fronteiras. Ela ocupa um espaço maior. Pode-se usar como uma ideia de espaço uma coisa simples, apenas como um ambiente ocupado para que se tenha uma didática, uma compreensão um pouco mais fácil. Então a extensidade seria se tender para fora. E a intensidade, portanto, seria justamente o processo inverso. Alguma coisa na exterioridade, alguma coisa ao lado
adjunta esse corpo, pressiona esse corpo para que, em vez de ele expandir as suas fronteiras, colocar suas fronteiras X dentro dos seus limites, colocar ela in, ou seja, é um processo de retração. Ele vai se comprimindo, se contraindo, física e formalmente, de modo que ele fique mais concentrado. Que ele fique mais concentrado, ele fica menor. E ele ficando menor, ele aumenta a sua intensidade, ou seja, uma tensão interna, agora não mais caotizada pela sua extensidade, mas apenas contraída num ponto só. E esses fatores energéticos, são fatores energéticos porque tanto o impulso para a extensão quanto o impulso para a intenção, essa fluxão é uma fluxão energética. É impulsionada pelo princípio da energia de movimento. Virtual, atual, potencial e atualizada. Dentro dessas chaves de compreensão. Então, pouco importa se essa intensidade, está acontecendo, ela já está potencializada no ser. E pode se manifestar, né, dependendo das circunstâncias. Isso depende das circunstâncias, porque um movimento de extensidade depende das circunstâncias emergenciais, isto é, das condições, das circunstâncias que emergem, que saem do ser e que vão direcionadas para o exterior. Isto é, aquilo que não é a coisa. Enquanto que na intensidade há os fatores predisponentes, elementos externos e já dispostos ao redor da coisa que pressionam essa coisa a se comprimir, a se acuar e a se retrair. No entanto, a defesa do Mário diz que, embora essas duas coisas sejam completamente opostas e tangem vetores completamente diferentes, porque o primeiro, a intensidade, aliás, a extensidade, vai para fora e a intensidade vai para dentro. Ela recua, a primeira é centrífuga e a segunda é centrípeta. Embora elas sejam muito diferentes, embora elas caminhem para lados opostos e para estradas completamente distantes, elas são, de fato, ambas incorporadas dentro de um organismo e, portanto, funcionam dentro do mecanismo antinômico, tal que uma não anula a outra, mas as duas cooperam entre si por um processo de contemporaneidade. Então, quanto tem mais extensidade, a intensidade abaixa, e quando a intensidade aumenta, a extensidade abaixa, sem que nenhuma das duas fique na faixa zero, ou seja, na faixa do não acontecer. Elas sempre acontecem, grau maior ou grau menor. Em modo de alusão, seria como grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se tu pega uma fórmula, por exemplo, a pressão é igual a força sobre área, nós sabemos que a pressão é inversamente proporcional à área. Na medida que a área aumenta, a pressão diminui. Na medida que a pressão aumenta, a área diminui. E também poderemos complementar dizendo que a força é diretamente proporcional. Na medida que a pressão aumenta, a força também e vice-versa. O que significa que existe também eu falei disso apenas porque existe uma direção proporcional entre esse antinomismo energético, que é justamente esses fatores. Na medida que a emergência aumenta, a extensidade também. Porque a extensidade implica uma emergência muito forte. Né? Ou seja, na medida que a emergência vai saindo, vai se expondo, ou seja, se colocando X, né? Esse X sempre quer dizer fora. Certo? Toda vez que eu usar X como prefixo, sempre estou querendo dizer alguma coisa relacionada a fora. Então você tem um corpo, os limites desse corpo, que faz esse corpo ser esse corpo e não outra coisa, e que você não confunda esse corpo com outro objeto, que foi o que eu falei no vídeo passado da árvore, do pássaro e da grama. Então você tem limites, fronteiras que não fazem você confundir uma coisa com a outra. Então você tem esse corpo. Esse corpo ele possui essas fronteiras, esses limites, né? Que é o segundo ele disse, é o pelo que a coisa quantitativa atinge o lugar que ela não pode alcançar. Aí você tem essa emergência. Então alguma coisa está se pondo, está se colocando. Quando ela se coloca, ela tem em si uma carga reativa tensional. O que é isso? Seria uma tendência tensional da forma ficar mais, vamos dizer, apreciativa para nós. Então ela se torna mais fácil de ser compreendida porque seus esquemas estão atualizados e, portanto, nós temos mais esquemas
noéticos extraídos do esquema concreto da coisa, né? Para se poder pensar em cima daquele objeto. Portanto, nós temos mais conhecimento dele e, portanto, nós conseguimos ter uma compreensão melhor da sua forma. Mas, como o mundo físico ele é apenas nas palavras do próprio livro, uma transposição de algo formal ou espiritual, como queiram, ou até metafísico, transcendental que seja, escolhe o termo que lhe for mais fácil. Esse mundo físico e os componentes energéticos vão funcionar como uma transposição desse crescimento formal, esse crescimento entre aspas, porque ele não está adicionando esquemas novos, mas apenas atualizando aqueles esquemas potenciais. O que significa que os fatores energéticos eles são apenas uma cópia daquilo que acontece no mundo das tensões, no mundo idético. Eu falo isso porque o Mário tem uma orientação pitagórico-platônica. Então acho que isso não é novidade para ninguém, já falei algumas vezes, né? Torna a repetir. Então a filosofia dele vai muito por essa linha. Mas voltando para a energia. Então esse complexo da proporção entre a emergência e a extensidade surge por uma transposição dessas tensões se atualizando dentro da forma. Esse aritmo se torna mais claro para nós e um pouquinho da coisa em si então poderá ser acessada, já rompendo com algumas correntes modernas, como por exemplo a filosofia transcendental kantiana, e voltando para as questões defendidas pelos escolásticos, como por exemplo São Tomás de Aquino, né, e o próprio Pitágoras, né, na filosofia antiga. Um pouco de Platão e Aristóteles também imbuído no meio do caminho. O que significa, então, de modo resumido, que à medida que a emergência acontece, na medida que ela se coloca, esses esquemas se atualizam tensionalmente. E aí o mundo físico se torna um mundo cópia, e esse mundo cópia copia energeticamente esses esquemas tensionais, fazendo com que, dentro desses fatores energéticos, a energia se coloque. Mas quando ela se coloca, ela vai andando até o rompimento das fronteiras. Quando ela faz isso, ela vai para fora. Então ela não só se põe, mas expõe. E quando ela faz isso, ela expande numa extensão, ou seja, numa extensão, numa extensidade. Ou seja, é uma tensão colocada para fora, uma tensão formal ali copiada de modo energético. E a intensidade também tem o mesmo fator. Há uma proporcionalidade entre a predisponência, as coisas colocadas por fora do corpo, e a intensidade. Porque na medida que e você percebe que é uma luta, né? Uma dinâmica, porque na medida que as coisas de fora essas predisponências vão se aproximando do corpo, ou o corpo bate nessas predisponências, empurra elas e portanto se expande, ou ele vai diminuindo para ele poder caber junto com a predisponência. Então essas tensões, por algum motivo, elas vão se comprimindo, elas vão ficando concentradas no único ponto, da qual a gente vai ter um compreendimento mais complicado, porque é como se uma tensão ficasse em cima da outra, então você vê a mais geral ou a mais particular, mas não consegue ter um compreendimento da totalidade, porque está tudo junto e misturado, no único ponto concentrativo. Você tem a noção dela, porque está concentrado e, portanto, ela chama mais atenção, e a atenção vem também de adtensio, né? A tensão da tua cabeça com a atenção da coisa, mas você não consegue compreendê-la totalmente porque ela está muito misturada. E a predisponência, então, força, né, esse ponto ficar concentrado. Significa que ele é complexo, mas ele é real. Então tem um fundamento que às vezes nos escapa, e para nós explicarmos, nós utilizamos símbolos. Ou seja, quando nós não conseguimos expressar muito bem uma coisa, nós captamos algo que ela tem e criamos um símbolo que tem esse mesmo algo. Porque o símbolo é mais fácil de entender do que a coisa simbolizada, quando esse fenômeno ocorre. E a gente utiliza para um esclarecimento. Eu vou fazer vídeos futuramente sobre a simbologia ferreriana, né? Simbologia das tensões. Eu também estou trabalhando em textos sobre isso, mas eu preciso estudar um pouquinho mais. E a predisponência, portanto, ela funciona também dentro desse aspecto energético, porque ela vai comprimindo a energia daquela coisa no mundo físico, né? Na medida que acontece alguma coisa na formalidade dela também, não do ponto de vista de identidade, mas do ponto de vista de compreensão esquemática das tensões.
É daqui que vem a teoria geral das tensões do Mário e os seus estudos sobre esquematologia tensional. Tá certo? Então está tudo conectado, né? O dualismo antinômico nos fatores de intensidade e extensidade são questões energéticas, se conecta com os pontos mais importantes da ontologia e da metafísica do Mário Ferreira dos Santos. E é por isso que eu disse que é tão complicado falar desse assunto, porque uma coisa leva a outra, e eu sempre vou tornar a repetir em vídeos futuros esses pontos, para que na medida que o tempo passe, se compreenda cada vez mais melhor o tema. Mas o que o ouvinte tem que entender e se compreender bem de primeira é entender que o mundo energético ele é apenas uma cópia do mundo tensional. E esse mundo energético, para ser uma cópia, ele tem também que ter tensãozinhas, não sei como é que posso colocar isso, são tensões menores. Essas tensões menores, essas mini tensões, elas têm uma fisicalidade, porque nós estamos no mundo cronotópico, mas elas se correspondem analogicamente com aquelas tensões formais, aquelas tensões ontológicas. O que significa que as mutações que ocorrem no mundo físico nada mais são do que coisas já esquematizadas num plano formal. Então não existe nenhuma incorrespondência, não existe nenhuma necessidade de se viciosizar esse pensamento e deixar ele abstratista demais, como fazia Heráclito e Parmênides, que ora o Parmênides dizia que tudo era imutável e o Heráclito tudo era mutável. Na verdade, elas correspondem antinomicamente e uma reflexo da outra, guardadas suas devidas proporções. O que significa que o complexo antinômico dos fatores de intensidade e extensidade são apenas contrações e expansões que o universo físico faz como um jeito de mostrar para nós que algo na formalidade está fazendo o mesmo movimento de modo simbólico e também análogo. Então, se compreender e se entender bem como funciona esse mecanismo no mundo real é um primeiro passo dentro de uma possibilidade indutivista de se compreender algo que nos escapa dentro da nossa visão, mas que nossa razão e nosso espírito conseguem acessar muito bem, de acordo com o que expomos até aqui. Tá certo? Então, foquem isso na cabeça de vocês. Né? A extensidade é tudo aquilo que tende para fora, através de uma movimentação interna, e a intensidade é tudo aquilo que tende para dentro, através de uma movimentação externa. É claro que vão haver movimentações nos dois lados, porque senão não haveria correspondência. Mas temos que analisar primeiramente qual é o primeiro movimento. No caso da extensidade, interno. No caso da intensidade, externo. E aí depois inverte. E nessa inversão que se tem o nome dos dois termos que expomos. É só não confundir o que vem primeiro e o que vem depois. É só pensar um pouquinho que você não confunde o termo, não confundindo o termo, você emprega ele bem em cada movimento energético, aplicando bem, você entende numa transposição o que está acontecendo no plano metafísico. Então é isso, muito obrigado por me assistir, eu sei que esse vídeo é confuso, mas isso aqui é a parte mais complicada do dualismo antinômico. E depois disso aqui eu encerro os vídeos sobre dualismo antinômico, talvez eu fale um pouquinho, talvez eu grave outro falando sobre alguns outros pontos mais fáceis, mas esse aqui seria o ápice do assunto. Né? E aí, a próxima etapa nossa seria entender como funciona a nossa percepção, a nossa capacidade de raciocínio dentro desse universo antinômico. Né? E aí vem a dialética atencional e os estudos da penta e da decadialética do Mário Ferreira dos Santos, que serão expostos passo a passo e com aplicações práticas para o melhor compreendimento do tema. Tá certo? Então, acho que é só mesmo. Muito obrigado novamente e até a próxima.